capítulo 11, o grande dilúvio. Agora, a terra está corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu como a terra havia se tornado corrupta, pois todas as pessoas na terra haviam corrompido seus caminhos. Então Deus disse a Noé: Vou acabar com todas as pessoas, porque a terra está cheia de violência por causa delas. Eu certamente irei destruir a eles e a terra. Gênesis, capítulo 6, versículo 11 a 13. A marca Nefilim na história e no dilúvio foi completamente ignorada, negligenciada ou talvez deliberadamente mantida fora do conhecimento comum ao longo da era moderna. Deus separou Noé nos dias que antecederam o dilúvio e o selecionou pela pureza da sua linhagem adamita, livre dos cainitas, dia 6, e da linhagem Nefilim. Ele ainda o selecionou devido à sua pureza do mal e da corrupção e completa lealdade ao Deus verdadeiro. Noé e sua família foram os únicos adamitas entre a humanidade que Deus considerou dignos o suficiente para regenerar a terra após o dilúvio, dando à humanidade uma segunda chance. Então, como todos os outros descendentes de Adão podem se tornado tão corruptos em um período de tempo tão curto quando suas raízes estavam tão solidamente plantadas com o governo de Deus? Que impactos nefilins causaram na maior catástrofe que atingiu nossa civilização até hoje? O evento lendário lembrado como o Grande Dilúvio ou o Dilúvio? Exporemos as explicações de longo alcance para essas questões. Além disso, começaremos a estabelecer que os Nefilim, de fato, sobreviveram ao dilúvio, levando-nos à possibilidade e à conclusão de que não apenas os descendentes de Adão e Noé sobreviveram, mas também possivelmente até mesmo os descendentes de outra humanidade, as pessoas originalmente espalhadas ao redor do globo como caçadores nômades criados no dia 6. A noção de que os Nefilim sobreviveram abre possibilidades para outros sobrevivendo ao cataclismo. Considere o texto preciso de Gênesis. Eliminarei da face da terra a humanidade que criei. Gênesis capítulo 6, no verso 7. Tudo na terra perecerá. Gênesis capítulo 7, verso 17. Limparei da face da terra todo ser vivente que fiz. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Todos os seres vivos que se moviam morrerão. Pássaro, gado, animais selvagens, todas as criaturas que exameiam sobre a terra e toda a humanidade. Só ficou Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis capítulo 7, no versículo 21 a 23. O que aconteceria se portos seguros fora da face da terra fossem fornecidos por anjos das trevas? E se os anjos das trevas fornecessem várias arcas e refúgios seguros para outras raças ao redor do globo? Talvez o número selecionado de refugiados rebeldes também tenha sobrevivido. Não rejeite sumariamente essa hipótese aparentemente biblicamente contrária. Classificar a pré-história, o potencial de outros sobreviventes ao dilúvio e a conspiração de Gênesis 6 é biblicamente consistente, mas esse preceito chocante para muitos requer placidez por um curto período de tempo. Tudo em terra firme que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Todos os seres sobreviventes sobre a face da terra foram exterminados. Só ficou Noé e o que estavam com ele na arca. Gênesis capítulo 7, do verso 21 a 23. O que aconteceria se portos fora da terra forem fornecidos? E se os anjos fornecessem? Talvez um número selecionado de refugiados rebeldes também tenha sobrevivido. Vamos mais uma vez fazer uma ponte entre alguns dos mistérios e o pano de fundo desse período antediluviano mítico, com relação a esses heróis lendários de renome. A palavra Nefilim deriva do idioma hebraico e, especificamente, da palavra hebraica Nopelim ou Nepelim. A
raiz da palavra Nopelim é NPL, que significa queda. O sufixo in é traduzido como aqueles. Portanto, juntando essas duas palavras ao lado de sua tradução literal, encontramos a definição de Nopelim como caídos, assim como Joséfo descreveu os infames, os anjos caídos, aqueles que procriaram com as filhas dos homens. Além disso, Nepilim é também a raiz da palavra aramaica de Nefila, para a constelação Órion, sugerindo que os Nefilins estão de alguma forma diretamente conectados a Órion. Na lenda, Órion é a constelação onde acredita-se que o anjo caído Shemiasa Azazel foi enforcado, portanto sugerido que os Nefilim de alguma forma derivam de Semai ou Azazel. Lembre-se, os Nefilins eram considerados semideuses gigantes e os não naturais, descendências das filhas dos homens e anjos caídos, violando a ordem natural da criação de Deus. Semideus é definido como aquele cuja natureza é parcialmente divina, um herói conhecido como filho de um deus e de um mortal, trazendo todas as fontes em perfeita harmonia. Os Nefilins foram registrados na Bíblia como heróis antigos, descendentes de anjo caído, semideuses ou heróis de renome, que eram parcialmente divinos até que Deus intercedesse, forçando a mortalidade de volta em seus espíritos. E, é claro, eles eram gigantes. Os Nefilim foram chamados de caídos em homenagem a seus progenitores, os anjos rebeldes do reino angelical que já havia caído em desgraça na grande rebelião que lutou contra Deus e liderados por Lúcifer. Em Gênesis, homens de renome e heróis da antiguidade são frases derivadas da palavra hebraica giborim nas transcrições hebraicas originais. Os giborins foram mencionados novamente na tradução hebraica original de Gênesis 10 com respeito a Nimrod, que governou na Babilônia logo após o dilúvio. Nimrod foi considerado o mais poderoso dos guerreiros e caçadores de seu tempo. Os giborim naquela época eram terrivelmente renomados como potentados, aqueles que detinham poder absoluto, assim como Ezequiel fala aos potentados, transcrições originais do hebraico giborim em Ezequiel 26 e 32. Webster define potentado como aquele que possui poder, um príncipe. O misterioso Nimrod era considerado um giborim, mas o Gênesis não afirma que ele deveria ser considerado Nefilim. Nimrod era um guerreiro poderoso, um rei temível que detinha o poder absoluto. Ele também foi registrado em Gênesis 10 como homem de renome. Nimrod deve ter sido um indivíduo célebre de grande importância naquela época para ser considerado digno de ter seu nome registrado nos antigos anais da Bíblia. Mesmo assim, Gênesis não dá detalhes sobre o que tornou a vida de Nimrod tão notável. Reunindo essas informações, descobrimos que os Nefilins eram líderes de povos antigos, os príncipes e reis, poderosos guerreiros, homens de renome e potentados poderosos, que obtiveram poder absoluto por meio da tirania apoiada pelos dons malignos de seu tamanho e forças superiores, obtidos por meio de suas alterações genéticas hereditárias de seus procriadores. Os anjos das trevas conspiraram anteriormente com Satanás para criar uma raça abominável destinada a atormentar a criação. Uma raça réproba que labutou incansavelmente contra os planos justos de Deus e a semente de Adão. Os homens poderosos de renome da época antiga foram nomeados com muita precisão: Nefilim, Giborim e poderosos guerreiros dos caídos. Eles rapidamente alcançaram poder absoluto sobre os povos na 7ª geração. Mas nós de fato sabemos que os Nefilins eram potentados ímpios? Aqui está o que podemos dizer com certeza de acordo com a Bíblia das Boas Novas. Eram gigantes famosos, uma raça poderosa hábil na guerra. Eles foram heróis da antiguidade, homens de renome. Os Nefilins eram uma raça orgulhosa de gigantes. Os antigos gigantes se rebelaram contra Deus. Eles estavam confiantes em sua própria força. Deuteronômio adicionalmente afirma que os Nefilins eram nações iníquas. Essas foram as sementes da corrupção. Era apenas uma questão de tempo antes que seus modos obscenos criassem raízes. Uma vez que os Nefilins começaram a dominar, eles se tornaram corruptos. Siraque registra que os Nefilins tornaram-se excessivamente confiantes em sua própria força e se rebelaram contra Deus.
assim como os gigantes se rebelaram contra os deuses nos mitos panteístas. Esdras capítulo 4, no verso 15 a 16, observa a natureza rebelde em relação a Jerusalém antediluviana. Pode-se fazer uma busca nos arquivos de seus predecessores. Nesses registros, você descobrirá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de rebelião desde os tempos antigos. Notas de sabedoria. Os Nefilins estavam orgulhosos de si mesmos, arrogância irresponsável. Os Nefilins ficaram orgulhosos e arrogantes por causa de seu tamanho e força. Não é um grande salto de fé afirmar que os Nefilins foram mais do que provavelmente influenciados por seus procriadores, anjos caídos, e consequentemente foram facilmente desviados para a devassidão e rebelião contra Deus do universo. Na verdade, como se viu, Gilbert observa que Azazel e seus conspiradores selecionados eram os infames anjos caídos que ensinaram injustiça aos Nefilins, que por sua vez corromperam completamente o mundo antediluviano. Você vai se lembrar de Azazel. Ele é o anjo caído principalmente responsável pela criação dos Nefilim. Ele foi enforcado em Orion, Néfila, por seus crimes contra a criação e a humanidade. Os Nefilim se tornaram uma raça poderosa, hábil na guerra. Uma vez no poder, os gigantes se tornaram líderes injustos, potentados do mal e desprezadores de tudo que era bom. A corrupção surgiu por meio de seu orgulho e confiança perdida em suas habilidades e de seu grande tamanho e força. Não surpreendentemente, os Nefilins foram ensinados nas artes sangrentas da guerra por um anjo caído específico, o iníquo Azazel. Por meio de seus ensinamentos dissonantes, os Nefilins se tornaram mestres da guerra, o que sem dúvida alimentou ainda mais seu extraviado orgulho, arrogância e sobrealcance. Até mesmo a Enciclopédia Americana afirma que Azazel era o príncipe dos anjos que se casou com seres humanos e gerou deles homens iníquos. As seclas Nefilim cobiçavam um potentado ímpio em particular, habilidoso como nenhum outro na guerra e na violência. Ele era o líder deles e seu nome era Sumaiasa, também conhecido como Shemiasa. Por meio desse Nefilim notoriamente nefasto, o mundo antediluviano desfilou para a destruição. Por causa do sangue e da injustiça patrocinado pelo sinistro Shemiasa, o sangue e a violência eram tão generalizados por Unger, descreve a raça Nefilim como sendo extremamente perversa e violenta, que seus pensamentos eram de maldade contínua. Isso, então, explica a linha intrigante de Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu como se tornara grande a maldade do homem na terra, e toda inclinação do seu coração era sempre má. Quando alguém considera a linhagem do mal de Caim, que corrompeu a linhagem de Sete, e considera o contágio dos Nefilim, deve-se concluir que, de fato, a terra estava florescendo com maldade. Além disso, os Nefilim aprenderam comportamentos malignos que fomentavam o exponencial crescimento do mal através da estrutura de poder que os Nefilim possuíam. Toda a sua abordagem da vida e a adoração estava em contraste direto com os filhos de Sete. Mas, mesmo os filhos de Sete foram contaminados pelos males e poderes tirânicos dos Nefilins. Somente Noé foi considerado justo e puro da maldade e da linhagem de sangue dos Nefilins aos olhos de Deus. Não é difícil acreditar que os Nefilins exageraram-se em se verem como deuses terrenos, dado ao grande tamanho e força que esses gigantes devem ter possuídos, comparado ao tamanho médio de um homem daquela época, além de seus espíritos imortais. Os Nefilins eram facilmente capazes de dominar a vida naquela época e todas as formas de estrutura cultural pela força. Logo, eles se tornaram os líderes do mundo antigo, escravizando sistematicamente os povos e impondo sobre eles suas vontades e seus caminhos, o que teria incluído a introdução de novos deuses. Esses seres muito grandes e poderosos se tornaram os potentados da antiguidade. Seu poder e influência dominariam de tal forma o período antediluviano que, como consequência, a maior catástrofe que já atingiu a Terra naquela época seria derramada sobre a Terra. Eles eram, de acordo com os estudiosos bíblicos,
Mesmo que Baruque tenha registrado essa raça de gigante era hábil na arte da guerra e intimidação, como ensinadas por eles, por Azazel, seu destino sempre foi selado desde o início. Deus não escolheu essa corrida para si mesmo e, portanto, negou-lhes os verdadeiros caminhos de conhecimento e sabedoria. Os Nefilins tinham poder derivado de sua força, mas não de sua inteligência. Eles não tinham sabedoria e o discernimento necessários para evitar catástrofe e governar com sabedoria e justiça. Como resultado, eles foram facilmente levados à rebelião aberta contra Deus por seus procriadores. O conhecimento proibido dos cainitas corrompidos que colaboraram com os Nefilins serviu apenas como acelerador em sua jornada para a destruição. Os Nefilins mergulharam de cabeça na destruição, mas não tiveram a sabedoria de se salvar. A maldade combinada de seu legado, junto com o que Unger chama de união não natural, violando as ordens naturais de ser divinamente criadas por Deus, era de uma anormalidade tão chocante que exigia o julgamento divino mundial, lembrando como o dilúvio. Deus, no entanto, não julgou e condenou simplesmente, sumariamente, aqueles gigantes do mal e toda a humanidade. Por meio da justiça de Noé, ele entregou um ramo de oliveira àqueles semideuses. De acordo com os relatos de José, Noé labutou para persuadir aqueles potentados brutais a mudar seus caminhos e honrar a Deus como o verdadeiro Deus do universo. O Alcorão registra que Noé foi enviado como mensageiro e profeta de Deus para alertar os antediluvianos a adorar apenas a Deus e nenhum outro Deus, a se arrepender de seus caminhos malignos ou enfrentar a ira e a destruição de um dia terrível que viria. A inter-relação entre Noé e os Nefilim é rica em detalhes e intrigante em sua natureza. De Unger observa que Deus permitiu uma trégua de 120 anos durante os quais Noé procurou levar o povo ao arrependimento. Não está claro para mim como a de Unger chega aos 120 anos de trégua, mas as escrituras observam que Deus esperou pacientemente durante a construção da arca. Presume-se então que a arca deve ter levado cerca de 120 anos para ser construída. Somos informados de que os antediluvianos viram Noé construir a arca, tanto zombando quanto rindo de sua fé. Hebreus capítulo 11, no verso 7, nota que Noé foi avisado sobre coisas ainda não vistas, o que o levou a construir a arca por medo. Pode-se presumir que Noé gastou tempo em seus longos e árduos trabalhos na construção da arca para alertar o mundo e, em particular, os reis Nefilim. Lembre-se, Noé viveu 350 anos após o dilúvio, um total de 950 anos, sugerindo que Noé tinha 600 anos menos seus anos de infância para alertar o mundo da catástrofe que se aproximava. O Alcorão observa ainda, no que diz respeito aos antediluvianos, a comissão de Noé discutiu por muito tempo com eles, exigindo que Noé parasse com as condenações e trouxesse a punição. Noé estava muito inquieto e perturbado com a conduta dos Nefilins e do povo que eles mantinham sob o seu controle. A pregação da justiça de Noé contra a violência, a corrupção e as religiões místicas jogou bem com os potentados Nefilim. Os Nefilins eram prisioneiros e escravos de suas próprias maldades e prazeres, alimentando cada vez mais energia em sua conduta rebelde, violenta e indecente. Agora, misture-se a intriga de semideuses duvidosos que Noé deixou claro que não possuía nenhum conhecimento ou tesouro oculto para atrair ou persuadir os Nefilins, e o conflito certamente viria. Nefilim, seus súditos humanos, se recusaram ou foram incapazes de ceder a Noé, colocando Noé em conflito direto com aqueles gigantes e a sociedade em geral. Os antediluvianos denunciaram Noé como um mero mortal e não um anjo, que era o que Deus enviaria com seu mensageiro a seus semideuses terrenos, não um humano mundano. Os antediluvianos concluíram que Noé havia se extraviado, que apenas o pior e mais vil da sociedade acreditava ou seguia Noé. Na verdade, os antediluvianos chamaram Noé de louco. Noé pregou noite e dia, mas isso apenas afastou ainda mais as pessoas de sua mensagem. As sessões de esparre verbal entre Noé
e Nefilim deve ter sido intenso, pois Noé ficou com medo de que os Nefilim machucassem ou até matassem ele ou sua família. Essa ameaça tornou-se tão evidente que Noé e sua família foram forçados a fugir da terra para garantir sua própria segurança. Noé foi chamado de louco e mentiroso. Ele foi repreendido, desprezado e rejeitado por um povo violento e incrédulo. Quanto mais Noé pregava, mais os antediluvianos cobriam a cabeça com suas vestes, tapavam os ouvidos, persistiam em sua rejeição e ficavam mais insolentes e arrogantes. A tensão chegou ao ponto em que os antediluvianos ameaçaram matar Noé, apedrejando-o se ele não parasse de pregar. Noé tentou argumentar com esses gigantes, mas eventualmente ele teve que fugir de sua tirania. Shirach testifica que os gigantes se rebelaram contra Deus, apresentando todos os tipos de heresias e blasfêmias, impondo seus maus caminhos por meio do poder da tirania e da intimidação. Por meio da grande força, tamanho, status lendário e poder absoluto de governo que possuíam. O segundo livro de Enoque esclarece um pouco essa questão. Nasceram gigantes e grandes homens, maravilhosos e grande inimizade. Inimizade, é claro, implica hostilidade. Esses gigantes nasceram com grande hostilidade. Do livro de Enoque, os gigantes afligem, oprimem, destroem e atacam sobre a terra. Embora tenham fome e sede, não comem, eles ofendem. Esses espíritos se levantam contra os homens e mulheres porque procedem deles. Os gigantes são massacrados sem punição até o dia do grande julgamento. Desde a época da acusação de Deus contra os espíritos imortais dos Nefilins até o dia do dilúvio, os Nefilins realizaram uma rebelião sangrenta de guerra e violência contra Deus, aterrorizando a semente de Adão. Baruch afirmou que os gigantes eram desprovidos de visão iluminada ou compreensão. Portanto, podemos concluir que as doutrinas heréticas que eles impuseram ao povo antediluviano não se originaram de suas próprias habilidades criativas. As teias do mal, tecidas, devem ter se originado de seus pais corrompidos, os anjos caídos. Na verdade, pode-se até deduzir que seus nefilins não eram tão inteligentes, que seu poder não era derivado de seu intelecto em qualquer forma, mas apenas de seu tamanho e força temíveis, guiados por seus progenitores. Mas será que sabemos alguma coisa sobre essas doutrinas heréticas que os gigantes impuseram ao povo da época? Na verdade, nós fazemos. O livro da sabedoria oferece um relato surpreendentemente detalhado das heresias introduzidas pelos antigos gigantes. Tanto é assim que o livro da sabedoria observou que durante o tempo em que uma orgulhosa raça de gigantes estava morrendo, Ubris, orgulho humano, discutido em Sabedoria, capítulo 14, no verso 14, também conhecido figurativamente como Nefilim, introduziu a adoração de ídolos no mundo. O orgulho é a chave aqui. Os Nefilins eram orgulhosos e arrogantes. Você pode substituir Nefilim por orgulho nessa passagem, para descobrir quem introduziu a idolatria no mundo antigo. Se você não pensa assim, considere essa citação esclarecedora de Winston. Certa vez, houve um pai que ficou tão dominado pela tristeza, pela morte prematura de seu filho, que ele fez uma imagem daquela criança que foi tirada repentinamente dele. Ele então homenageou um ser humano morto como um deus e transmitiu rituais e cerimônias secretas para aqueles que estavam sob sua autoridade. Com o passar do tempo, esses costumes ímpios se tornaram mais fortes. Por fim, tornou-se lei e ídolos foram adorados às ordens de governantes poderosos. Na primeira leitura, tende-se a olhar para o significado, porque nem a palavra Nefilim nem gigante são empregados, mas eles são exatamente quem esta passagem está descrevendo quando a introdução da idolatria aconteceu. Observe primeiro que este pai, o Nefilim, foi primeiro a criar um ídolo e a adorá-lo como um deus. Mais importante, porém, esse suposto pai introduziu cerimônias secretas e rituais secretos.
Este é o fundamento de todo o misticismo e de todas as religiões panteístas do mundo antigo, inclusive os de hoje. Essa passagem está traduzindo a fonte da complicada doutrina das religiões místicas. Todas as religiões panteístas estão mergulhadas em segredos, rituais, ritos e cerimônias. Já sabemos que os nefilins não possuíam inteligência e criatividade para serem os inventores do misticismo. Portanto, deve ter derivado da humanidade. E é assim como abordamos nos capítulos anteriores. Os descendentes de Caim, como passagem. A resposta, claro, é que foi Enoque quem introduziu o misticismo à humanidade em parceria com seus patrocinadores profanos, os anjos caídos. A questão é de qual dos dois a sabedoria está falando. Enoque provavelmente introduziu o misticismo e a idolatria, mas os gigantes consolidaram o misticismo e a idolatria como a rebelião, como a religião oficial, patrocinada pelo Estado e imposta que todos tinham que obedecer ou morrer. À medida que se continua lendo essa passagem esclarecedora da sabedoria, a primeira pista aparece. Imediatamente antes da introdução das cerimônias secretas, aprendemos que a religião mística foi passada a todos aqueles que estavam sob sua autoridade. Agora, como já aprendemos, foram os nefilins, os reis e líderes daquela época, mas ainda se pode argumentar que ainda pode ter havido uma humanidade normal que ocupou alguns cargos de autoridade e governo. É muito possível, mas devemos continuar lendo para trazer a evidência final que define claramente os nefilins como aqueles que institucionalizaram o misticismo e a idolatria no mundo. A última frase da passagem afirma que finalmente essa nova religião se tornou lei e ídolos eram adorados por ordem de reis poderosos. Foram apenas os nefilins da época antediluviana que foram poderosos reis e heróis potentados da antiguidade. E, finalmente, este versículo prossegue afirmando: então tudo isso se tornou uma armadilha mortal, porque as pessoas que estavam de luto ou sob autoridade real pegaram objetos de pedra ou madeira e lhes davam honra reservadas ao único Deus. Sabedoria 14 ressalta tudo o que declarei até agora sobre os nefilins serem potentados ímpios que corromperam o mundo antediluviano. Os nefilins eram de fato os monarcas reinantes da época antediluviana com o conselho de nefilim governante. Eles eram renomados e registrados nos registros suméricos primitivos como gigantes Anunnaki, que não apenas introduziram a noção de realeza, mas também designaram todos esses potentados com sua bênção e autoridade. Resumindo, os reis nefilim impuseram idolatria e misticismo legislado pelo Estado ao povo daquela época. Os nefilins intimidaram o povo por meio da violência e do medo, para adorar novos deuses falsos de maneira diferente do que eles teriam feito, adoravam o Deus verdadeiro do universo. Eles se contaminaram completamente. Até Noé e sua família fugiram temendo represálias violentas dos potentados nefilim. Este foi o cisma da maçonaria e das 7 ciências sagradas registrado nas lendas da maçonaria, nas quais a falta persuasão de Enoque, o mal, completa com o misticismo, tornou-se a lei do país por meio da tirania dos titãs.